Nós já vimos que o Antigo Testamento tem vários tipos, várias sombras de Cristo. In the Old Testament, there were also people that were a type of Christ. No Antigo Testamento havia também pessoas que foram tipo de Cristo. I believe that King David was a type of Christ. Eu creio que o rei Davi foi um tipo de Cristo. And I also believe that Mephibosheth was a type of a sinner. E eu creio também que Mefibosete constitui tipo do pecador. And we're going to see a beautiful picture in the story of Mephibosheth. E nós vamos ver um tipo muito bonito na história de Mefibosete. Cyrus is going to read 2 Samuel 9, 1 through 13. Então Eros vai ler 2 Samuel 9, versículos 1 a 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Mephibosheth means he scatters shame, shame destroyer. Mefibosete significa que ele espalha, que ele comunica vergonha. Ele é um destruidor da vergonha. He is a type of a sinner. Ele é o tipo do pecador, portanto. He was the son of Jonathan, who was the son of King Saul. Ele era filho de Jonatas, que por sua vez era filho de Saul, rei Saul. Jonathan and David's hearts were bonded together. O coração de Jonatas e Davi estavam unidos numa amizade muito forte. When Mephibosheth was 5 years old, his father Jonathan and his grandfather Saul were killed by the Philistines on Mount Gilboa. Quando Mefibosete tinha 5 anos de idade, tanto seu pai como seu avô Saul foram mortos pelos filisteus em Giboá. Fearing that the Philistines would seek to kill Mephibosheth, the nurse took the boy and fled with him, but in haste she dropped the boy and he was crippled in both feet. Com medo de que os filisteus tomassem conta daquela criança, a sua ama o tomou correndo e fugiu com ele, mas ao fugir com ele na pressa, ela deixou com que ele caísse, fazendo com que ambos os seus pés ficassem, as suas pernas, ele ficasse coxo. We read about that in 2 Samuel 4, verse 4.
Nós lemos isso em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Thus we begin the story of Mephibosheth and the grace of God. E é assim que começa a história de Mefibosete e a graça de Deus. We're going to see a parallel between his physical life and our spiritual life. Nós vamos ver um paralelo entre a vida física de Mefibosete e a nossa vida espiritual. And being a good Calvinist, I have 5 points. Então, sendo bom calvinista, eu tenho 5 pontos. Number 1, Primeiro, like Mephibosheth, we are spiritually crippled and unable to come to Christ in our own strength. assim como Mefibosete, nós somos espiritualmente aleijados e somos, portanto, incapazes de chegar a Cristo por nossa própria força. The king asked, "Is there no one still left in the house of Saul to whom I can show God's kindness?" O rei Davi perguntou: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Ziba answered the king, "There is a son of Jonathan, he is crippled in both feet." Então Ziba respondeu que havia um filho de Jonatas que era manco, aleijado de ambos os pés. Because he was crippled in both feet, it was impossible for him to come to David in his own power and strength. Por ser aleijado de ambos os pés, era impossível que ele viesse a Davi por sua própria iniciativa e força. The Bible is overwhelmingly clear that sinners are spiritually dead to the things of God and that it is impossible for us to come to Christ in our own strength and power. A Bíblia é tremendamente clara com o fato de que o pecador está espiritualmente morto para as coisas de Deus e, portanto, é impossível que ele venha a Cristo por sua própria força e iniciativa. We are spiritually dead with no ability whatsoever. Nós estamos espiritualmente mortos sem qualquer capacidade. Listen to the words of our Lord and Savior when he spoke to the rich young ruler in Mark 10, verses 17 through 31. Ouçam as palavras que Jesus dirigiu àquele jovem rico no texto de Marcos 10, 17 a 31. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem. The whole text? Just 17 to 31. Yeah, because you only have. Oh, okay. Oh, I'm sorry. Just 17 to 31. Okay. No, because this is more. This is less than 17 to 31. Oh, okay. Then obviously. just do that. Just do Okay. that. Sorry. If it, I'm trying to find just the text. I must have Okay. confused. Mark Here we are. 10, 17. Okay. It's not 17. It's just. É o versículos 23, na verdade, até o versículo 27. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Notice they ask, "Who can be saved?" And Jesus said, "With man, this is impossible." Reparem que eles perguntaram a Jesus: quem então pode ser salvo? E Jesus disse: para os homens é impossível. Impossible means it's not possible. Impossível significa que não é possível. We are born spiritually dead. Nós nascemos espiritualmente mortos.
Ephesians 2:1 says, "As for you, you were dead in transgressions and sin." Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ephesians 2:4 and 5 says, "But because of his great love for us," Efésios 2, 4 e 5 diz, mas por causa do grande amor com que nos amou, God, who is rich in mercy, Deus que é rico em misericórdia, made us alive with Christ, nos tornou vivos em Cristo, even when we were dead in transgressions. mesmo quando estávamos nós mortos em nossos delitos. It is by grace you have been saved. É pela graça que fostes salvos. Further proof of our depravity and inability. É uma prova maior ainda da nossa depravação e da nossa incapacidade. Jeremiah 17:9. Jeremias 17:9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? O coração do homem é enganoso e por demais corrupto. Quem o poderá compreender? The mind, in Romans 8:7-8, the sinful mind is hostile to God. A mente, em Romanos 8, 7, 8, a mente pecaminosa é hostil para com Deus. It does not submit to God's law, nor can it do so. Ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Those controlled by the sinful nature cannot please God. Os que são controlados pela natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. 2 Corinthians 4:4. 2 Coríntios 4:4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers, O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, so they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, who is the image of God. que é a imagem de Deus. Consider our will. Leve em conta a nossa vontade. Romans 6:20. Romanos 6:20. You were slaves to sin. Quando vocês eram escravos do pecado, You were free from the control of righteousness. vocês estavam livres do controle da justiça. The only conclusion: A única conclusão a que podemos chegar: sinners have absolutely no ability or power to save themselves or make any effort toward being saved. os pecadores estão absolutamente sem capacidade ou poder de salvarem-se a si mesmos ou de fazerem qualquer esforço rumo a serem salvos. Jeremiah 13:23. Jeremias 13:23. Can the Ethiopian change his skin? Pode o etíope mudar a sua pele? Or the leopard its spots? Ou o leopardo as suas manchas? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Nem podeis vós fazer o bem se estáis acostumados a fazer o mal. I have absolutely no ability and power to change the color of my skin. Eu não tenho qualquer capacidade de mudar a cor da minha pele. A leopard cannot change its spots. O leopardo não pode se livrar das suas manchas. We have no ability. We are spiritually dead in sin. Nós não temos qualquer capacidade de fazê-lo. Estamos espiritualmente mortos nos nossos pecados. Like Mephibosheth, we are spiritual cripples. Como Mefibosete, nós somos aleijados espirituais. He had no ability to go to David. Ele não tinha capacidade de sozinho chegar até Davi. None whatsoever. Nenhuma capacidade. John 6:44. João 6:44. No man can come to me. Nenhum homem pode vir a mim. Jesus said, no man can come to me. Jesus disse, nenhum homem pode vir a mim. What that means is this: O que isso significa é o seguinte: no man can come to Jesus nenhum homem pode ir a Jesus, unless the Father who sent Christ draws him. a menos que o Pai que enviou a Cristo atraia esse homem. We are spiritually dead. Nós estamos espiritualmente mortos. We do not care about the things of God. Nós não nos importamos com as coisas de Our Deus. mind is hostile toward the things A of God. nossa mente é hostil para com as coisas de Deus. We have no life in us whatsoever apart from Nós Christ. não temos qualquer vida em nós mesmos, exceto aquela que vem de Cristo. We're dead. Estamos mortos. Let me illustrate it like this. Eu quero ilustrar da seguinte forma. When I was 19 years of age, Quando eu tinha 19 anos de idade, I just became a Christian.
Havia acabado de me tornar um cristão. I was so excited about the things of God. Eu estava vibrando com as coisas de Deus. Now, when you're 19, Quando você tem 19 anos, you can do some foolish things. você é capaz de fazer algumas tolices. I was working in a funeral home Eu trabalhava numa funerária in Collinsville, Illinois. em Collinsville, no Illinois. I lived in the basement. Morava no porão. I don't recommend it to anybody. Eu não recomendo a ninguém fazer isso. One day, Um certo dia, I was in the embalming room. eu estava na sala do embalsamamento. An elderly gentleman was laying on the table where he was embalmed. E havia ali um senhor idoso que estava prestes a ser embalsamado. The owner of the funeral home lived upstairs and was not there. O proprietário da casa funerária morava no andar de cima, só que ele não estava lá. So I closed the door Então eu fechei a porta. and I backed up E eu voltei para trás, andei para trás and I said, e disse, "Rise up and walk." eu disse, levante-se e ande. I want to report to you, Eu quero relatar a vocês there was no response. que não houve qualquer reação. He was dead. Ele estava morto. You have to be God to call dead people alive. Você tem que ser Deus para chamar os mortos de volta para a vida. In John 11, Em João 11, Jesus said, Jesus disse, "Lazarus, come forth." Lázaro, vem para fora. And he came forth. E ele veio para fora. That's why he had to say Lazarus. É por isso que ele disse, Lázaro, He said, "Come forth." venha para fora. They would have all come forth. They would have all come forth, the dead. Se ele não tivesse especificado, Lázaro, vem para fora, todos os mortos teriam vindo para fora. Dead people don't respond to sinners. Pessoas mortas não reagem ao chamado de pecadores. We are spiritually dead. Nós estamos espiritualmente mortos. Let me just conclude this section with Romans chapter 3, verse 9 and 8 through 18, so that nobody is left with any doubt. Eu quero só concluir essa parte com Romanos 3, the verses are 9 9 a 18, para que não reste, não paire nenhuma dúvida. Romanos 3, 9 a 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles, ele as tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paul summarized it up. Paulo resume o argumento aqui. No one righteous, Nenhum justo, no one understands, ninguém que entenda, no one seeks God. ninguém busca a Deus. We are spiritually dead. Nós estamos espiritualmente mortos. That's the first point of Calvinism. É o primeiro ponto do calvinismo. Total depravity. Depravação total. You see, the flower of the Calvinist is the tulip. A flor do calvinista é a tulipa. It has 5 petals. Ela tem 5 pétalas. Do you know what the flower of the Arminian is? Sabe qual é a flor do arminiano? It's the daisy. Daisy. He loves me. Oi? No. Margarida. He loves me. He loves me not. Como é que é mesmo em português isso? Bem me quer, mal me quer. I forgot how it goes in Portuguese. He loves me. He loves me not. Bem me quer, mal me quer. I'm saved. Estou salvo, Now I'm lost. estou perdido. I'm saved. Estou salvo, Now I'm lost. estou perdido. I'm saved. Estou salvo, Now I'm lost. agora estou perdido. I'm saved. Estou salvo, Now I'm lost. agora estou perdido. I like the tulip.
Eu gosto mais da tulipa. Second, Segundo, like Mephibosheth, we are unworthy of salvation, but God, by His grace, chose us to be saved. como Mefibosete, nós somos indignos da salvação, mas Deus, pela sua graça, nos escolheu para sermos salvos. King David said, "Is there no one left in the house of Saul to whom I can show kindness?" O rei Davi disse: não há porventura alguém da casa de Saul para quem eu use de bondade para com ele? King David singled out and chose to be kind to Mephibosheth, who didn't deserve it. O rei Davi escolheu ser bondoso para Mefibosete, que era totalmente indigno disso. Ephesians 1:4-6. Let's hear it again. Efésios 1, 4 a 6. Vamos ouvir novamente esse texto. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. He chose us before the creation of the world, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, so that we could become holy and blameless. para que pudéssemos nos tornar santos e inculpáveis. Not because we were. Não porque já éramos, There was nothing good in us. We are spiritually dead. não havia nada de bom em nós, estávamos espiritualmente mortos. God in His grace and mercy chose to save us. Deus, na sua graça e misericórdia, escolheu nos salvar. He predestined us to be adopted. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. He did it through His Son, Jesus Ele o Christ. fez através de seu Filho Jesus Cristo. And it was according to His good pleasure and will. E foi de acordo com o beneplácito da sua vontade. Our salvation is God's electing grace. A nossa salvação é a graça eletiva de Deus. Here's 2 Thessalonians 2:13. Ouça 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. He chose us to be saved. Ele nos escolheu para sermos salvos, escolheu para a salvação, Through the sanctifying work of the Holy Spirit pela santificação do Espírito and belief in the truth. e fé na verdade. One more verse, 2 Timothy 1:9. Mais um versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Listen to the words of Paul. Ouça as palavras de Paulo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. He saved us and called us to a holy life, Ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa, not because of anything we've done. não por nada que tivéssemos feito. See, Arminian theology says God gives grace sufficient to everybody. A teologia arminiana diz que Deus distribui graça suficiente para todos. And then if we will cooperate and use it correctly, Se nós cooperarmos e fizermos dela o uso apropriado, then God will save us. aí Deus haverá de nos salvar. That's synergism. Isso é sinergismo. God and man working together Deus e o homem trabalhando juntos, so that a sinner can be saved. para que o pecador possa ser salvo. But we become the origin of our salvation by our will. Mas nós nos tornamos a origem da nossa própria salvação pela nossa vontade. Now it is something we have done. It is something we É have algo done. que nós fizemos, sim, If the Arminian theology is true. se a teologia arminiana é verdadeira. And now I can brag about it. Me and God got me saved. Agora eu posso escrever acerca do assunto. Eu e Deus me salvaram. Praise God and thank you, Pat. Obrigado, Senhor, e obrigado, Pat. Because we work together. Porque cooperamos juntos. But that would not be unmerited grace. Mas isso não seria graça imerecida.
And that wouldn't be God choosing me. Isso não seria Deus me escolhendo. That would be me choosing God first. Isso seria a minha pessoa primeiro escolhendo a Deus. And God choosing second. E aí Deus me escolhendo em segundo lugar. But the Bible said God chose first. Mas a Bíblia diz que foi Deus que me escolheu primeiro. And when I choose Christ, E quando eu escolho a Cristo, it's because God first chose me. é porque Deus primeiro me escolheu. Salvation is all of God. A salvação pertence toda ao Senhor. We do not deserve it. Nós não a merecemos. And when we are saved, E quando somos salvos, to God be the glory a Deus seja a glória, for his wonderful grace that saves us. porque foi a maravilhosa graça dele que nos salvou. As Ephesians 2:8-9 says, Conforme diz Efésios 2, 8 e 9, for it is by grace you have been saved pois pela graça sois salvos, through faith, mediante a fé. and that is not of yourself. E isso não vem de vós, It is the gift of God, é dom de Deus, not by works, não das obras, so that no one can boast. para que ninguém se glorie. Mephibosheth is a picture of God's electing grace. Mefibosete é uma figura da graça eletiva de Deus. He didn't deserve kindness, Ele não merecia a bondade de Deus, but David chose to give it to him. mas Davi optou por mostrar essa bondade a ele. All of us who are saved are like Mephibosheth, Todos nós que somos salvos somos como Mefibosete, totally unworthy to be saved. totalmente indignos de sermos salvos. But God in his grace chose to save us. Mas Deus, na sua graça, escolheu nos salvar. Number 3, Número 3. like Mephibosheth, we are graciously brought to the saving grace of Jesus Christ. Como Mefibosete, nós somos graciosamente trazidos à graça salvadora de Jesus Cristo. The king asked, is there anyone left in the house of Saul to whom I can show God's kindness? O rei havia perguntado: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Ziba answered the king, Ziba respondeu ao rei: there is still a son of Jonathan. ainda há um filho de Jonatas. He's crippled in both feet. Ele é coxo de ambos os pés, aleijado de ambos os pés. So King David had him brought Então o rei Davi mandou buscá-lo from Lodebar, lá de Lodebar, from the house of Machir, da casa de Maquir, to the son of Amiel. filho de Amiel. David had him brought. Davi mandou buscá-lo. You see, he was crippled and couldn't come. Ele era aleijado, portanto não podia vir por si só. He had no ability in himself. Não tinha capacidade em si mesmo de fazê-lo. But when David chose to have kindness upon him, Mas quando Davi resolveu ter bondade para com ele, he brought him. ele o trouxe para si. See, when John 6:44 says, Quando João 6,44 diz: no man can come, nenhum homem pode vir a mim, that's inability and total depravity of man. essa é a incapacidade e a depravação total do homem. He went on to say, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Ele continuou e disse: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o atraia. Again, listen to the Baptist Confession of 1689 on effectual calling. Novamente, ouça o que diz a Confissão Batista acerca do chamar eficaz de Deus. Those whom God hath predestined unto life, Aqueles que Deus predestinou para a vida. he is pleased in his appointed and accepted time. Ele ele se apraz no seu tempo escolhido e aceito Effectually to call, para efetivamente ou eficazmente chamar by his word and spirit, por meio de sua palavra e espírito out of that state of death and sin, para fora daquele estado de morte e pecado in which they are by nature, em que estão por natureza, to grace and salvation, para a graça e salvação by Jesus Christ, por meio de Jesus Cristo, enlightening their minds spiritually and savingly, iluminando suas mentes espiritualmente de forma salvífica, to understand the things of God, para que compreendam as coisas de Deus, taking away the heart of stone, tirando-lhes o coração de pedra and giving unto them a heart of flesh, e dando-lhes um coração de carne,
renewing their wills, renovando a vontade deles, and by his almighty power, e por seu poder, poder total, determining them to do that which is good, determinando que façam aquilo que é bom and effectually drawing them to Jesus Christ. e eficazmente atraindo-os a Jesus Cristo. Yet so they come most freely, Ainda assim, eles vêm com tanta liberdade, being made willing by his grace. tendo sido tornados dispostos pela sua graça. Notice some thoughts that are beautifully brought out in that confession. Reparem alguns pensamentos que são maravilhosamente trazidos por meio dessa confissão. He enlightens our minds Ele ilumina a nossa mente, so that we can spiritually understand the things of God. para que espiritualmente consigamos entender, discernir as coisas de Deus. He takes away the heart of stone Ele remove o coração de pedra and he gives us a heart of flesh. e ele nos dá um coração de carne. Ezekiel 36:26 said, Ezequiel 36:26 disse: I will give you a new heart Eu lhes darei um novo coração and put a new spirit in you. e colocarei em vocês um novo espírito. I will remove from you the heart of stone Eu removerei de vocês o coração de pedra and give you the heart of e flesh. lhes darei um coração de carne. God does it. Deus faz isso. I will give you. Eu lhes darei. I will do it. Eu o farei. This is God speaking. É Deus falando. Salvation is monergistic. A salvação é monergística. It's all of God. Ela pertence totalmente a Deus. He renews our wills, Ele renova a nossa vontade, enabling us to come to him capacitando-nos a virmos a Ele, through his wonderful power. através do seu maravilhoso poder. This is what it says in Ephesians 1, É o que diz em Efésios capítulo 1, 19 and 20. 19 e 20. And his incomparable great power for us who believe. E o seu incomparável grande poder para nós os que cremos. That power is like the working of his mighty strength, Esse poder é como o operar da sua poderosa força, which he exerted in Christ que ele exerceu em Cristo, when he raised him from the dead quando ele o ressuscitou dentre os mortos, and seated him at the right hand in the heavenly realm. fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Notice that he's using the same power that he raised Christ to raise us. Repare que ele está usando o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus, para nos ressuscitar. Our salvation is all of God. A nossa salvação pertence toda a Deus. It's that he effectually draws them. Diz que ele eficazmente nos atrai a Ele. And they come most freely E eles vêm com uma liberdade tremenda, because he has made us willing by his grace. porque Ele os fez, ou Ele nos fez, dispostos a isso pela sua graça. Listen to these few words from Charles Wesley's hymn. Ouçam as seguintes palavras do hino de John Wesley. Long my imprisoned spirit lay, Por muito tempo o meu espírito aprisionado permanecia, fast bound in sin and nature's night. completamente preso ao pecado e à escura noite. Thy eye diffused a quickening ray. Teu olho mostrou um raio que me despertou. I woke, the dungeon flamed with light. Eu acordei, aquela prisão se encheu de luz. My chains fell off. Minhas cadeias caíram. My heart was free. Meu coração ficou livre. I rose, Eu me levantei, went forth and followed thee. fui em frente e te segui. Charles Wesley was a Calvinist, Charles Wesley era calvinista and he didn't even know it. e nem sabia. You see, that is talking about sovereign grace. Isso aqui está falando de graça soberana. I'm going to share that with him when I get to heaven. Eu vou partilhar isso com vocês quando chegar ao céu. Number 4. Número 4. Like Mephibosheth, Como Mefibosete, we are fully restored to all the privileges of royalty. somos plenamente restaurados a todos os privilégios da realeza. Don't be afraid, David said to Mephibosheth, for I will surely show kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you
all of the land that belonged to your grandfather Saul. Não temas, disse Davi a Mefibosete, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. God restores us when we're saved to his family. Deus nos restaura à sua família quando somos salvos. God restores us to all the promises that he makes to his elect. Deus nos restaura a todas as promessas feitas a seus eleitos. God gives us his inheritance. Deus nos dá a sua própria herança. Romans 8:17. Romanos 8:17. Now if we are children of God, Se somos filhos de Deus, then we are heirs. então somos herdeiros. Heirs of God Herdeiros de Deus and co-heirs with e Christ. co-herdeiros com Cristo. If indeed we share in his sufferings, Se de fato partilhamos dos seus sofrimentos, in order that we may share in his glory. de forma que possamos partilhar também da sua glória. We become joint heirs with Jesus Nos Christ. tornamos co-herdeiros com Cristo. We're restored to the family of God. Estamos sendo restaurados à família de Deus. Everything God has promised for his elect are ours. Tudo que Deus prometeu aos seus eleitos se torna nosso. Eternal life, Vida eterna. the presence of the Holy Spirit in our life, A presença do Espírito Santo na nossa vida. an understanding of his precious word, A compreensão da sua preciosa palavra. strength for living the Christian life, A força para vivermos a vida cristã. and all of the promises of heaven. E todas as promessas dos céus. Mephibosheth was restored to everything he had lost. Mefibosete foi restaurado a tudo aquilo que ele havia perdido. 1 Peter 3 and 4. 1 Primeira- Peter chapter 1, 3 and 4. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Go ahead and read. que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. All of God's inheritance, we are joint heirs with. Toda a herança de Deus, somos co-herdeiros com Ele. Number 5. Número 5. Like Mephibosheth, we are guaranteed a permanent place in the family of God. Assim como Mefibosete, é-nos garantido um lugar permanente na família de Deus. David said, I will restore to you all the land, and you will always eat at my table. Davi disse para ele: Eu restaurarei a você todas as tuas terras, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Mephibosheth lived in Jerusalem, and he always ate at the king's table. Mefibosete morava em Jerusalém e sempre comia da mesa do rei. What a promise God makes to all of the elect of God. Que promessa Deus faz a todos os eleitos de Deus? I give you life, not temporal. Not? Not temporal. It's not temporal. It's not for a while. Eu dou para vocês pela vida toda, não é algo temporal. I give you eternal life. Eu dou vida eterna para vocês. And do you know how long eternal life is? E vocês sabem quanto tempo dura vida eterna? It's forever. Para sempre. It's eternal. É eterna. And it's ours in Jesus Christ. E ela é nossa em Jesus Cristo. In John 6:37, Em João 6,37, all that the Father gives me todo aquele que o Pai me dá will come to me. virá a mim. Notice what he said there. Repare o que ele disse ali. All that the Father gives me. Todo aquele que o Pai me dá. Remember the counsel of redemption? Você se lembra do conselho da redenção? The Father gave a people to the Son. Deus, o Pai, deu um povo para o Filho. And the Son was willing to go to the cross and die for them. E o Filho se dispôs a ir para a cruz e morrer por esse povo. And the Holy Spirit was willing to regenerate and bring them to Christ. E o Espírito Santo estava disposto a regenerar esse povo, trazendo-o a Cristo. All that the Father gives me will come to me. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Not might, Não talvez venha. not I hope, Não, eu espero que venha. not if they try hard. Não se eles se esforçarem o suficiente, virão. All that the Father gives me will come to me. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim.
And whoever comes to me, E aquele que vem a mim, I will never de modo nenhum drive away. lançarei fora. Once you're placed in the family of God, Uma vez que você está colocado dentro da família de Deus, you have a permanent place in His home. inserido na família de Deus, você tem um lugar eterno. I'll say more about that Friday morning. Eu vou falar mais sobre isso na sexta pela manhã. Salvation is all of God. A salvação pertence toda ao Senhor. It is all of grace. É tudo por graça. It is all of mercy. É tudo por misericórdia. It is all of Christ. É tudo por Cristo. And it is through faith that God grants us. E é através da fé que Deus nos traz. Mephibosheth is a picture of our salvation. Mefibosete é uma figura da nossa salvação. He was spiritually crippled and unable to come. Like him, we are spiritually crippled and unable to come to Christ in our own strength. Como ele, nós somos espiritualmente aleijados e incapazes de vir a Cristo. Like Mephibosheth, we're unworthy of salvation, but God in His grace chose to save us. Como Mefibosete, nós somos indignos da salvação, mas Deus, na sua graça, nos escolheu para sermos salvos. Like Mephibosheth, we are graciously brought to the saving grace of Jesus Christ. Como Mefibosete, nós somos graciosamente trazidos à graça salvífica de Cristo. Like Mephibosheth, we are fully restored to all the privileges of royalty. Como Mefibosete, nós somos totalmente restaurados a todos os privilégios da realeza. And like Mephibosheth, we are guaranteed a place in the family of God. E como Mefibosete, nos é garantido um lugar na família de Deus. I want to take a few moments and share my personal testimony. Eu quero tomar alguns instantes agora ao fim e partilhar meu testemunho pessoal. Like Mephibosheth, I was spiritually crippled. Como Mefibosete, eu estava espiritualmente aleijado. Like Mephibosheth, I had no worthiness within me. Como Mefibosete, eu não tinha qualquer dignidade a meu próprio respeito. I could not come to Christ on my own. Eu não podia vir a Cristo por minha própria iniciativa. In fact, I got involved in a cult. Aliás, eu me envolvi numa seita herética. When I was in the 8th grade, Quando eu estava na 8ª série, my Aunt Audrey, minha tia Audrey, who is a Jehovah's Witness, que era testemunha de Jeová, began to teach me the Jehovah's Witness doctrines. começou a me ensinar as doutrinas das testemunhas de Jeová. I was not a Christian at that time, obviously. Obviamente eu não era crente nessa época. And so I began to study everything that they taught. E comecei a estudar tudo o que eles ensinavam. They are a cult. São uma seita, They are heretics. são heréticos. You cannot be saved in the cult of Jehovah's Witnesses. Você não pode ser salvo dentro da heresia das testemunhas de Jeová. As James shared the other night, they deny the deity of Jesus Christ. Como James partilhou a noite retrasada, eles negam a divindade de Jesus Cristo. They do not believe Jesus is God. Eles não creem que Jesus é Deus. They believe that he was created by God and is Michael the archangel. Eles creem que ele foi criado por Deus e que ele é Miguel, o arcanjo. So I was never trusting him for my salvation. Então eu nunca confiava nele com relação à minha salvação. They deny the Trinity of God, one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Eles negam a existência da Trindade, eles não aceitam a existência de Pai, Filho e Espírito Santo. They deny that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Eles se recusam a admitir e a crer que a salvação é pela graça somente e pela fé somente. They even deny that all the Jehovah's Witnesses are going to heaven. Eles chegam até a negar o fato de que todas as testemunhas de Jeová irão para o céu. They only believe 144,000 Jehovah's Witnesses are going to heaven. Eles só creem que 144.000 testemunhas de Jeová vão chegar ao céu. The other Jehovah's Witnesses that don't make that group are going to live on the earth. Os outras testemunhas de Jeová que não fizerem parte desse grupo vão viver na terra. When I began studying with them, Quando eu comecei a estudar com eles, I didn't know that. eu não sabia disso. And I said to one, it'll be nice when we get to heaven. Eu disse para mim mesmo, puxa, vai ser legal chegar no céu. And they said, you ain't going. E eles disseram, você não vai. I said, how come? Eu disse, como é que é? They said only 144,000 are Ele going. disse, só 144.000 vão ser And that salvos. number's full. E a cota já foi preenchida. I said, where am I?
I said, where am I going to live? E eu disse, onde é que eu vou morar? They said, you're going to live on the earth. Ele disse, não, você vai morar aqui na terra. I said, how are you getting that 144,000 group? E eu disse, mas como é que a gente entra nesses 144 mil? I was interested in bumping somebody out. Eu estava interessado em empurrar alguém para fora para eu ir. But they said the number's full. Mas eles disseram, a cota está cheia. So I accepted the fact I'll live on the earth. Então eu acabei aceitando o fato que eu teria que viver na terra. They deny the resurrection of Jesus Christ. Eles negam a ressurreição de Cristo. They don't believe he was bodily raised from the dead. Eles não creem que ele teve uma ressurreição corpórea de dentre os mortos. Paul said in Corinthians 15, if you don't believe that, you can't be saved. Paulo disse, se você não crê nisso, você não pode ser salvo. That's why I wasn't saved. Por isso é que eu não era salvo. I studied with them for 5 years. Eu estudei com eles durante 5 anos. I used to go door to door. Eu costumava ir de porta em porta. Knock on the door, Batia na porta, try to get converts, procurar fazer convertidos, sell them the Watchtower, Wake Up magazine, vender a torre de vigia e a sentinela para eles, try to get them in a Bible study procurar inseri-los dentro de um grupo de estudo bíblico so they could learn all of the false teaching. para que eles pudessem ouvir e aprender todo o ensino falso And like me, get in total bondage e, como eu, estarem completamente presos à escravidão do of pecado. trying to earn your salvation. E é por assim fazer ganhar a minha salvação, obter a minha salvação pelas obras. I couldn't celebrate Easter. Eu não podia celebrar a I Páscoa, couldn't celebrate Christmas. eu não podia celebrar o Natal, I couldn't even celebrate my birthday. eu não podia sequer celebrar meu próprio aniversário. I like getting presents, Eu gosto de receber presentes, but I never got any. mas nunca ganhei nenhum. Oh, I did a few who weren't Jehovah's Witnesses. Não, ganhei alguns de quem não era testemunha de Jeová. For 5 years, I studied in Jehovah's Witnesses, Durante 5 anos eu estudei dentro das testemunhas de Jeová, not believing any of the truths of Christianity. não crendo em qualquer das verdades do cristianismo. But praise God, God is sovereign. Mas louvado seja Deus, Deus é soberano. And my sister Sharon married a Baptist minister's son. E a minha irmã Sharon casou-se com um filho de pastor batista. And I thought, that poor Baptist, I gotta get to him. E eu pensava com os meus botões, pobre batista, eu tenho que convencê-lo. My brother-in-law, Eddie Taylor. Meu cunhado, Eddie Taylor, I was a freshman in college at that time. a essa altura eu estava no meu primeiro ano de faculdade. So I went over to the house. Então eu cheguei até a casa dele, I said, Eddie, sit down eu disse, Ed, sente-se on the couch. ali no sofá, I'm going to show you the truth. eu vou mostrar a verdade para você. His daddy was Southern Baptist preacher. O pai dele era um pastor batista da Convenção do Sul. He had been raised hearing the truth. Ele havia sido criado, portanto, ouvindo a verdade. And he began to give a defense of his faith. E ele começou a defender a sua fé para mim. And then he stopped. Aí ele parou. And he said, I tell you what, Pat. Ele disse, olha, eu vou te dizer o seguinte. He said, you go talk to my father. Vá conversar com meu pai. If you can get him to become a Jehovah's Witness, Se você conseguir fazer com que ele se torne testemunha de Jeová, he said, then I'll become one. eu me torno uma também. I thought, wow, Eu disse, puxa vida, que a oportunidade. Southern Baptist preacher. Um pastor da Convenção Batista do I Sul. can get him to be a Jehovah's Witness. Se eu conseguir fazer com que ele se torne testemunha de Jeová, I can get my brother-in-law to become one. eu posso conseguir até com que a minha sogra se torne testemunha de Jeová. I'll push somebody out of the 144,000 and I'll get in. Eu vou conseguir empurrar alguém para fora dos 144 mil e eu entro. I'll make it now. Eu vou chegar no céu dessa vez. So I went out to talk to him on a Wednesday night. Então eu fui conversar com ele numa quarta-feira à noite. I was 19 years of age. Tinha 19 anos de idade. Lived in Collinsville, Illinois. Morava em Townsville, Illinois. He pastored Pleasant Ridge Baptist Church. Ele era pastor da igreja batista local. Southern Baptist preacher. Pastor da Convenção Batista do Sul. Waiting for this Jehovah's Witness. Esperando por aquela testemunha de Jeová. It was Wednesday night. Quarta-feira à noite. It was 10 o'clock when I got there. 10 horas da noite quando eu cheguei. They prayed in their prayer meeting for an hour Durante 1 hora na reunião de oração eles oraram por esse encontro, for my salvation. pela minha salvação. See, God elected me back in eternity, Deus me elegeu lá na eternidade passada. and He appointed a day for me to be saved. E Ele determinou um dia para eu ser salvo. And He used the means of God's people E praying. Ele usou o meio do povo de Deus orando por mim. So I went in the house and sat down. Então, entrei naquela casa, me assentei.
Charles Taylor was the pastor. Charles Taylor, o pastor, He said, Pat, I understand you want to talk to me. ele disse: Pat, eu entendi que você quer conversar comigo. I said, yes, I'd like to tell you about Jehovah's Witnesses Eu disse: sim, eu gostaria de conversar com o senhor sobre as testemunhas de Jeová, and what we believe. aquilo que nós cremos. But I said, I'm going to let you speak first. Mas eu disse para ele: eu vou deixar com que o senhor fale primeiro. That's a sovereign God. Isso é Deus soberano agindo. Because I said, I'm going to let you speak and I won't interrupt. Porque eu disse: eu vou deixar com que o senhor fale e eu não vou interrompê-lo. That is a sovereign God. Isso é Deus soberano agindo. Because I was ready for argument. Porque eu estava pronto para discutir com I had ele. my guns ready. Eu estava com as armas em punho. I was going to get this Southern Baptist preacher to become a Jehovah's Witness. Eu ia fazer com que aquele pastor batista do sul se tornasse uma testemunha de Jeová. But I didn't know God was sovereign. Mas eu não sabia que Deus é soberano. I found out that night. Mas eu descobri nessa noite, He began to talk. quando ele começou a falar. He said, where do you want me to start? Ele disse: por onde você quer que eu comece? I said, well, you Baptists talk about being saved. What do you mean? Vocês batistas falam aí desse negócio de ser salvo. O que vocês querem dizer com isso? So he began to tell me all about what Baptists believe about being saved. Então ele começou a me contar aquilo que o batista crê com relação a ser salvo. That it's all of God's grace. Que pertence à graça de Deus. That Jesus Christ is his son. Que Jesus Cristo é seu filho. He died on the cross for our sins. Que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. God raised him from the dead. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. As he continued to talk, E à medida que ele continuava a falar, I was spellbound. eu estava estarrecido. I couldn't say a word. Eu não conseguia proferir uma palavra. I listened from 10 o'clock Wednesday night Eu fiquei ouvindo das 10 horas da noite da quarta-feira till 3 o'clock in the morning até as 3 horas da manhã da quinta-feira. and didn't hardly open my mouth. Eu quase não abri a boca para falar. That's a miracle. Isso é um milagre. The more he talked, the more I wanted to hear. Quanto mais ele falava, mais eu queria ouvir. At 2:30 in the morning, I began to weep. Às 2:30 da manhã eu comecei a chorar. Tears streaming down my As face. lágrimas caíam copiosamente. I couldn't understand what was happening. Eu não estava entendendo o que estava se passando. I couldn't remember what I believed anymore. Eu não sequer conseguia entender ou lembrar no que eu cria. I wanted to get out of there. Eu queria sair dali. I bawled. I was bawling. Eu estava completamente I nervoso. was so embarrassed. Eu estava completamente I perdido, said, envergonhado. I got to get out of here. Eu disse com meus botões: eu tenho que fugir daqui. Charles knew it was the convicting power of the Holy Spirit. Mas Charles sabia que era o poder de trazer convicção que vem do Espírito Santo. So I went home. Fui para casa. I laid awake all night. Fiquei acordado o resto da noite. All day I was in turmoil. No dia seguinte inteiro eu fiquei completamente I pirado. was under deep conviction. Eu estava debaixo de profunda convicção. I knew I was lost and needed to be saved. Eu sabia que estava perdido e que precisava ser salvo. In one night, God broke all of that false teaching up. Em uma noite, Deus derrubou todos aqueles ensinamentos heréticos. So I went out to talk again to Charles Taylor. Então eu voltei para conversar com Charles Taylor. But he had gone to the hospital. Mas ele havia ido visitar alguém no hospital. But I remembered a Bill Davis. Mas eu me lembrei de um certo Bill Davis, He was a Southern Baptist preacher. que também era pastor batista do sul. So I went to his house. Então eu procurei a casa dele. He knew me and I knew him. Eu o conhecia e ele me conhecia. So I knocked on his door on a Thursday night. Bati na porta dele quinta-feira à noite, It was about 7 o'clock. mais ou menos 7 horas. He opened the door. Ele abriu a porta. I said, Bill, can I talk to you about being saved? Eu disse: Bill, eu posso falar com você acerca de ser salvo? He said, come on in. Ele disse: por favor, entre. He told me later he went out to the car to get his Bible. Ele me disse mais tarde que ele foi até o carro pegar sua Bíblia. And God deeply impressed upon his mind. E Deus colocou na mente dele de uma forma muito profunda: Bring the gospel, he's ready to be saved. traga a mensagem do Evangelho a ele, ele está prontinho para ser salvo. So he came back into the living room. Então ele voltou para aquela sala de I estar. was sitting on the couch, wringing my hands under deep conviction. Eu estava ali no sofá sentado, esfregando as mãos debaixo de profunda convicção. He said, Pat, do you believe this Bible? Ele disse: Pat, você crê nessa Bíblia? I said, yes, I do. Eu disse: creio. He said, good, now we can start. Eu disse: ótimo, agora nós podemos começar. Now, Bill Davis was a little bit different than Charles Taylor. Bill Davis era um pouquinho diferente de Charles Taylor. Charles Taylor was mild and calm.
Charles Taylor era aquela pessoa tranquila, sossegada para falar. Bill Davis reminded me of John the Baptist. Bill Davis me lembrava João Batista. He said, "Do you believe this Bible?" I Você said, crê "Yes, nessa I Bíblia? believe Eu this disse, eu Bible." creio nela. He said the Bible said all have sinned and come short of the glory of God, and that includes you, Pat. Ele disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isso inclui você, Pat. He said, "Do you believe you're a sinner?" I said, "Yes, I do." Você crê que você é pecador? Eu disse, creio sim. I know I'm a sinner. Eu sei que eu sou pecador, I could sense it deep in my heart. porque eu sentia lá no fundo do meu He coração. said Romans 6:23 says, Ele diz, Romanos 6:23 "The diz, wages of sin is death." o salário do pecado é a morte. He said, "If you die in your sin, Pat, you're going to hell." Ele disse, se você morrer no seu pecado, Pat, você vai para o inferno. Jehovah's Witnesses don't believe in hell. That night I did. They don't believe in hell, Jehovah's Witnesses. Ok, as testemunhas de Jeová não creem no inferno, mas naquela noite eu criei. But that night I started believing in it. Eu comecei a crer. I said, "If I'm not saved, I'll go to hell." Eu disse, se eu não for salvo, eu vou para o inferno. He said, "You'll fry like a sausage." Ele disse, você vai voar como se fosse um OVNI. He said, "Yes," and I believed it. E eu criei nisso. But he said the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mas ele diz, o dom de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. He said Romans 10 says if you believe in your heart Ele diz, Romanos 10 diz que se você crer em seu coração, that Jesus Christ is Lord que o Senhor Jesus é Senhor, and that God raised him from the e dead, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, God will save you. você será salvo. He said, "Pat, do you believe you're a sinner going to hell?" Você crê, Pat, que você é um pecador que está destinado ao I inferno? said yes. Eu disse, eu He said, creio. "Do you believe you need to be saved?" Você crê que você precisa ser salvo? Ele I perguntou. said yes. Eu disse sim. He said, "Do you believe Jesus is God?" And I know you Jehovah's Witnesses don't, and I want to know you do. Eu quero saber se você crê que Jesus é Deus. Sei que testemunhas de Jeová não creem nisso, mas eu quero saber se você crê. I said, "I do. I really believe in my heart Jesus is God, and he died and rose again." Eu disse, eu realmente creio que Jesus é Deus e que Ele morreu e que Ele ressuscitou dos mortos. He said, "Good, now we can pray and you can call upon the Lord and ask him to save you." Ele disse, ótimo, agora nós podemos orar e você pode clamar ao Senhor para que Ele te salve. And he put me down on my knees like this. E Ele me empurrou para que eu ficasse de joelhos. He wrapped his arm around me. E Ele colocou os seus braços assim à minha volta, me He got segurando. me in a position I couldn't do anything but trust. Amen. Ele me colocou numa posição que eu não podia fazer nada senão confiar. He said, "You're going to call on the Lord, but you let me pray first." Ele disse, você vai clamar ao Senhor, mas você vai me deixar orar primeiro. And here's how he prayed. E ele orou assim. "Lord," he said, "I'm bringing a sinner to you. Ele disse, Senhor, eu estou trazendo um pecador para o Senhor. He's lost and on his way to hell. Ele está perdido a caminho do inferno. He needs to be saved tonight. Ele precisa ser salvo hoje à noite. And he's getting ready to call upon Jesus." E ele está prontinho para clamar por Jesus. And he said, "Pat, you pray." Ele disse, Pat, agora é tua vez. I said, "Lord God, save me. Eu disse, Senhor Deus, por favor, me Lord salve. Jesus, save me." Senhor Jesus, me salve. And that night, God saved me. E naquela noite, Deus me salvou. We are saved by the grace of Jesus Christ. I was saved gloriously that night, and God, in His grace, called me to Himself out of the darkness of the Jehovah's Witnesses to the light of the Lord Jesus Christ. Nós somos salvos pela graça de Deus. Naquela noite, Deus me chamou das trevas, das heresias, das testemunhas de Jeová para a luz da verdade do Evangelho. This Mephibosheth was gloriously saved. Esse Mefibosete foi gloriosamente salvo. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your amazing grace. Pai, muito obrigado por tua graça maravilhosa. Thank you for saving we who do not deserve it. Obrigado por salvar a nós que não merecemos isso. Thank you for the wonderful gospel of grace. Obrigado pelo maravilhoso evangelho da graça. Thank you that you saved me at the age of 19. Obrigado por ter me salvado com a idade de 19 anos. But my salvation actually was purchased at the cross. Mas a minha salvação foi comprada lá na cruz. Because you elected me back in eternity. Porque o Senhor me elegeu lá na eternidade passada. And in time and history you saved me. E no tempo e na história o Senhor me salvou. A redemption accomplished. Uma redenção realizada. At the age of 19 was redemption applied. Aos 19 anos de idade foi a redenção aplicada. Thank you, O God,
for your electing, saving grace. Obrigado a Deus pela tua graça salvadora e eletiva. In Jesus' wonderful name. No nome maravilhoso de Jesus. Amen and amen. Amém e amém.